Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Este podcast tem o apoio da Zup Innovation, empresa que cria tecnologia e impulsiona o crescimento exponencial. Hoje, no Fronteiras da Engenharia de Software, vamos conversar com Aldrin Fontão, professor da UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O tema do episódio será DevRel, ou DevRel. Tudo bem, Aldrin? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Oi, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite para falar sobre DevRel. E eu sou Aldrin de Lima Fontão, uso mais o Aldrin Fontão. Eu sou curumim de Manaus, com muito orgulho, e também sou torcedor do Boi Garantido, Eterno Campeão de Parintins, não poderia deixar de falar. Eu fiz a graduação em Ciência da Computação, o mestrado e doutorado em Engenharia de Software na UFAM, no ICOMP, Instituto de Computação, então sou nortista. E há 2 anos eu vim para o Centro-Oeste, sou docente da Faculdade de Computação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, não é de Mato Grosso, né? Então eu já peguei alguns modos daqui da região. Eu já gosto de tereré, gosto do pôr do sol da cidade morena, que é como chama Campo Grande. Tento praticar uma filosofia de work-life balance, mais específica aí da minha geração. Minha dissertação de mestrado foi na área de ecossistema de software. Eu investigava uma questão de processos aplicados à certificação de aplicações em treinamentos que eram mais rápidos, né? Uma duração mais rápida, como hackathons, FDs, etc. E aí a minha tese de doutorado já foi na área de relações com desenvolvedores, ou DevRel, do inglês Developer Relations. Eu trabalhei nessa área, especificamente como evangelista de desenvolvedores no Instituto Nokia de Tecnologia. Na época, com a compra das unidades de dispositivos móveis pela Microsoft, eu acabei migrando para atuar na área de DevRel para o Windows Phone, em projetos de Microsoft. E os problemas que eu identifiquei, as necessidades que eram discutidas, me levaram a fazer o mestrado e o doutorado. E aí eu fico à disposição de vocês aqui para a gente bater esse papo sobre Developer Relations. Aldrin, começando do princípio, o que é DevRel? Ingrid, primeiro, obrigado pela pergunta aí de mais de R$1 milhão, ou de dólares, enfim. Eu vou começar com um cenário para ajudar no entendimento desse conceito, tá? Imagina que você faz parte de uma organização, você pode ser diretora dessa organização, que tem uma plataforma de software que já está sendo utilizada. E você percebe que, do ponto de vista de negócios, ela tem um potencial enorme de gerar contribuições em torno dela, claro, e potencializar a tua competitividade. Essas contribuições em torno da tua plataforma de software, elas ajudariam a expandir essa plataforma e gerariam oportunidade de negócio e valor para os stakeholders e usuários que demandam soluções a partir da tua plataforma. Um exemplo clássico, plataforma Android, iOS, Amazon AWS, e um que eu gosto de trazer que é fora desse cenário de multinacionais é o próprio Camunda. Então, para quem dá aula de modelagem de processo de negócio, é aquela plataforma que tem a modelagem de workflows, né, para BPMN. Essas organizações, sozinhas, elas não conseguem atender demandas de pessoas desenvolvedoras e de usuários. Então, quantas pessoas desenvolvedoras, o que eu falo de demanda é recurso técnico para que elas possam desenvolver e evoluir contribuições técnicas ou não técnicas, como vídeos, postagens em blogs, e para usuários finais, entre aspas, são os produtos gerados a partir dessas contribuições dessas pessoas desenvolvedoras. E aí, o que acontece na tua organização? Você vai tentar abrir a estrutura para que comunidades externas à estrutura ali da tua organização, estrutura interna, forme comunidades especializadas, porque com comunidades especializadas você consegue dar espaço para a abertura da plataforma. Essas comunidades, elas precisam compartilhar de um ambiente, uma infraestrutura em torno da tua plataforma, e elas vão começar a colaborar, a competir. Na engenharia de software, a gente já vem estudando isso como ecossistema, então aquele conjunto de comunidades interagindo e cooperando em um ambiente. Pois bem, mas como que você abriria a estrutura? O que organizações hoje que querem começar a interagir com desenvolvedores, da perspectiva de relações, se perguntam. Você tem que ter um produto para desenvolvedor. E aí pode ser uma API, uma ferramenta, algum serviço, SDKs. E aqui é importante a gente guardar esse ponto. Possuir um produto para desenvolvedores. E aí já está tudo resolvido, eu já tenho o produto e pronto, eu já tenho o DevRel. Não.
há produtos e todo mundo, a gente se questiona se há produtos e todo mundo vai contribuir para ser produtivo, gerar vários nichos, sustentar comunidades e, consequente, ecossistema. Isso não é simples. Você não coloca um produto e todo mundo começa a usar e gerar contribuições com qualidade. E você, Ingrid, possui objetivos estratégicos. Você não quer disponibilizar algo e abrir sua plataforma somente por abrir. Você tem objetivos estratégicos que precisam ser atingidos. E as pessoas desenvolvedoras possuem expectativas, uma jornada de experiências, alegrias, frustrações, necessidades. E aí um ponto que a gente precisa estabelecer nesse caos, digamos assim, é sinergia. É como eu equilibro os meus objetivos organizacionais com essas experiências. E aí, experiência, para equilibrar essa experiência objetiva, a gente precisa se relacionar, interagir, conectar. E por isso surge uma área organizacional chamada de Developer Relations, ou DevRel, que é uma estratégia para apoiar essa capacidade do ecossistema de manter essas comunidades durante o tempo e sobreviver também a qualquer possível ruptura, né, que está ligada à robustez ou qualquer mudança. Então, a gente pode entender DevRel como uma área que estabelece relações entre as comunidades de desenvolvedores e a organização em torno de produtos de software. Então, você tem que ter um produto, e aí esse produto eu já dei exemplos aqui que poderiam ser. E, para isso, ela vai envolver um conjunto de instrumentos para criar, nutrir essa comunidade em torno da sua plataforma. E isso é uma tarefa altamente crítica, porque a gente está falando de interações de comunidade que tem que ser confiável com a tua organização. E vale deixar claro, e por isso que eu falei de produto, que não se limita a enviar e-mail comercial para vender um produto. Isso não é ruim, claro, faz parte da atividade, mas só isso é marketing. E a gente não está falando de marketing, porque DevRel é mais abrangente, envolve sensibilizar, atrair, permitir a entrada, o onboarding, ali, né? Ativar, reter, reconhecer e fazer com que você torne pessoas da comunidade referência que vão atuar como braços da tua organização em torno de algo que seja tangível para eles. Só para vocês terem uma noção, se a gente buscar recentemente no LinkedIn vagas de Developer Relations, vocês vão ver mais de 2.000 vagas abertas mundialmente para profissionais de Developer Relations. E quais seriam os exemplos de algumas das atividades desses profissionais? Os hackathons, programas de reconhecimento de desenvolvedores como Google Experts, Microsoft MVP, Amazon Heroes, produção de conteúdo técnico, como tutoriais, vídeos, exemplos de código, e suporte a essas pessoas, organização de eventos e palestras. E aí tem alguns papéis, como o próprio profissional, o evangelista, o advocate, o engenheiro de developer experience, o marketing de dev e o escritor técnico. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, isso são empresas que possuem um produto cujo usuários finais sejam desenvolvedores, e o que as empresas querem fazer é recrutar desenvolvedores para contribuírem espontaneamente, né? Não como funcionários, mas como contribuidores de projetos open source para esse produto. É isso? Isso, pode não somente open source, mas pode ser uma plataforma proprietária, pode ser uma plataforma híbrida, como são as plataformas móveis, né, que tem uma estratégia de uma loja de apps, por exemplo, que é proprietária, mas se utiliza de repositórios como o GitHub para conseguir com que os desenvolvedores utilizem os seus conteúdos. Então, é fazer essa atração, retenção e reconhecimento dos desenvolvedores em torno dos seus produtos. E aí, com isso, elas conseguem gerar a expansão da plataforma com qualidade. Então, isso seria captar trabalhadores sem remuneração? Olha, pergunta tensa, né? Não é sem remuneração, porque a gente pode até conversar mais à frente, porque é um tópico, porque tem a questão do valor. Então, o que DevRel procura é construir, quando eu falei da sinergia em expectativas das pessoas desenvolvedoras e alinhamento com os seus objetivos organizacionais, você como diretor aí da nossa organização, que quer aplicar iniciar uma área de DevRel, que tem uma perspectiva de valor que não é só monetária, porque eu posso também, ao desenvolver uma aplicação Android, eu posso adquirir conhecimento que vai aumentar meu portfólio para uma vaga de emprego e não necessariamente nessa organização. Eu posso ser sucesso com a minha aplicação e aí eu ter minha própria startup e gerar, enfim, um negócio meu, mas eu não sou profissional, eu não sou funcionário lá da Google. Mas, claro, isso vai favorecer o ecossistema da Google e vai favorecer também a minha perspectiva de valor que eu espero.
Então, eu posso ser reconhecido, referência e me tornar funcionário da empresa, numa perspectiva de recrutamento, pode acontecer, que é um estágio mais avançado, né, do DevRel, de reconhecer alguém que é muito importante da comunidade e trazer para dentro. Mas não necessariamente só isso. Então, outra pergunta que, como você já viu, o nome significa relações com desenvolvedores, né? DevRel. Mas por que somente desenvolvedores? Por que o termo não inclui... A primeira coisa que me vem à cabeça também é a questão da linguagem inclusiva, né? Eu não diria desenvolvedores, mas sim pessoas desenvolvedoras. Mas, apesar de que desenvolvedores é uma palavra que termina com E, então é menos problemática, talvez. Mas, e por que não incluir também outros papéis, como o pessoal testador, o pessoal de DevOps, etc.? Essa é uma pergunta intrigante até, e é algo que eu venho pensando mais nesse ano e refletindo, é que há ações de Developer Relations que envolvem pessoas testadoras, designers, enfim, outros tipos de papéis, que são também envolvidas, próprio exemplo dos hackathons, né, que são equipes mais misturadas em perfis, que consomem realmente esses produtos ou produzem também em torno das plataformas. Só que, no momento, na indústria, as pesquisas existentes tratam as pessoas dentro da mesma ação, né? Tipo, como pessoas em torno do desenvolvimento, né? Inclusive, vale uma reflexão aí se o termo tem que ser mesmo Developer Relation futuramente, ou algo mais de community relations, não sei ainda, é algo para a gente refletir. Só que realmente hoje o volume de produtos existentes para expansão da plataforma são focados para desenvolvedores, né? Então, os próprios IDEs, SDKs, APIs, o volume de materiais existentes para favorecer uma expansão e adesão mais rápida à plataforma é com os desenvolvedores. Talvez seja isso, né, que considere que o cenário atual, né, e existente das ações seja focado mais nas pessoas desenvolvedoras. Mas vale a reflexão, realmente. Inclusive, quando a gente vai ler artigos no Dev Community, no Medium, de pessoas de Developer Relations, alguns comentam já essa necessidade de olhar os outros papéis, principalmente as pessoas da área de UX, por exemplo, de design. E falando de uma forma mais ampla, trabalhar no desenvolvimento de software é um trabalho realizado em equipe, como acontece em várias outras profissões, né? Por que essa questão, né, de X-Relations, né, é uma coisa que está aparecendo só para desenvolvedores? Por que a área de desenvolvimento é especial para ter papéis associados aos relacionamentos de forma específica? Então, eu vou trazer o contexto de desenvolvimento em um cenário de ecossistemas. Quando a gente fala disso, nós vamos ter várias comunidades. Você não conhece, né, enquanto organização, todo mundo que está nessa comunidade. Um exemplo básico é a gente pegar a área de desenvolvimento distribuído de software, né, que ali vem um pouco antes da abstração por ecossistemas. A gente conhece aquele profissional que está num outro país, né, o horário, o fuso, né, então tem pesquisas relacionadas a isso, estratégias já aplicadas na indústria voltadas a isso. Quando a gente olha para o cenário de ecossistema, o volume de pessoas trabalhando nas comunidades, como elas interagem, inclusive nas próprias comunidades, e como as comunidades interagem entre si nos ambientes, a gente não tem como controlar. Então, é muito conteúdo sendo gerado nesse ambiente que é compartilhado, é muita gente gerando e evoluindo contribuições. E essas pessoas, diferente inclusive do cenário que eu dei do DDS, que é um pouco mais próximo, elas não têm contrato com a tua organização, que inclusive foi um pouco da pergunta que você fez, né, Ingrid, anteriormente. No máximo, o que a gente aceita é um termo para usar alguma ferramenta, que às vezes a gente nem lê todo, né? E ao submeter uma aplicação, como aplicações numa loja, você aceita lá que você, de repente, vai pagar 30%, você vai receber, por exemplo, 70% do valor gerado com a venda da aplicação e 30% fica para a empresa. Então, o máximo que a gente aceita é um contratinho ali para usar aquele ambiente. Claro, aí a gente vai gerar dados, isso é importante para o negócio da organização. Então, não tem como a gente governar, ou seja, estabelecer diretrizes, estratégias e políticas para esse desenvolvimento de software, nessa perspectiva de ecossistema, de uma forma tradicional. Então, aí eu volto para a questão da sinergia. Imagina você, ela de novo, Ingrid, a diretora da organização, abriu a plataforma, você tem seus objetivos e, meu Deus, agora como que eu faço para que essas comunidades que estão utilizando a minha plataforma, evoluindo contribuições, realmente caminhem no sentido dos objetivos que eu tenho?
os objetivos estratégicos. E aí, saindo desse cenário mais tradicional, também a gente precisa estabelecer as relações. Estabelecer relação não é tão simples, né? Principalmente nós que viemos de, não vou generalizar, mas geralmente o profissional da área de computação não tem tantas habilidades sociais, né? É uma discussão na nossa área. E aí, se a gente desenvolve essas relações, a gente consegue fazer com que esses desenvolvedores que são reconhecidos, que tenham acesso ao roadmap de recursos técnicos que são atualizados, eles vão divulgar a tua organização, vão divulgar a tua marca, vão se engajar, vão contribuir, inclusive trazer outras pessoas. Então, não é somente o desenvolver as contribuições, né, mas sim evoluir a comunidade, as comunidades para evoluir a tua plataforma. E aí essa evolução ela pode iniciar de forma estruturada, ou seja, totalmente conduzida pelo teu time de DevRel, ou ela ir avançar para algo orgânico, que é o que a gente espera em DevRel. Ou seja, você reduz o custo, porque você deixa a comunidade já trabalhando para os teus, vou usar assim, trabalhando, se engajando para os teus objetivos, pelo menos ali um pouco mais direcionada, em um certo nível, e você reduz o custo, porque a tua área, de repente, não vai precisar atuar em uma comunidade específica, porque ela já caminha sozinha. Então, é nesse sentido, né? Não é o tradicional, principalmente pelas interações da comunidade, que a gente espera que sejam orgânicas. Certo. E olhando um pouco sobre a perspectiva das empresas, né? Uma preocupação que eu teria sendo uma empresa seria a qualidade daquilo que está sendo contribuído, porque não adianta nada eu ter novas features desenvolvidas, mas o código que foi entregue não está manutenível, né? E eu já fiz bastante pesquisa com projetos open source, assim, de ter que analisar, assim, tu vê cada coisa que dá vontade de chorar, assim, principalmente os projetos JavaScript. Eu sei que no Twitter tem um monte de gente que ama JavaScript, mas assim, é a função dentro de função que retorna tudo com higher order functions e, assim, eu olho e, meu Deus, e projetos de empresas, né? Aí eu fico até pensando se não é, agora tu falando da questão da contribuição captada pelos DevRel, será que isso não foi uma consequência disso. Então, como é que a empresa vai conseguir assim garantir que esses contribuidores de fato façam contribuições que não tenham impacto negativo na evolução do produto? A gente tenta estabelecer ali um recurso, pelo menos uns processos, estão falando de engenharia de software, né, o profissional de Developer Relations, ele precisa compreender essa perspectiva dos processos organizacionais, né, para ele conseguir atuar e monitorar. Então, o que a gente, de uma forma mais geral, é definir diretrizes, um processo básico que a gente consegue, estou dizendo esse processo básico, enfim, olha o professor pesquisador de engenharia de software, mas vocês entenderam. Na questão de estabelecer processos para que a gente possa divulgar, disseminar diretrizes de qualidade. Então, como que a loja de aplicação, por exemplo, faz? Ela tem critérios que podem ser mais restritivos ou não, dependendo do momento da tua estratégia, de qualidade. Então, agora eu só vou aceitar aplicações móveis que tenham que o arquivo de configuração esteja dessa forma, que passe pelos testes aqui, enfim, de unidades ou funcionais automatizados. E aí a gente define esses critérios para ter uma barreira de qualidade, né? Então, mas aí eu estou falando de uma estratégia que ela é híbrida, certo? Que você tem um ambiente proprietário, que é a loja, e você tem aí a comunidade em outros ambientes, podem ser com contribuições open source, tentando migrar e colocar essa aplicação numa loja. Aí eu vou ter uma barreira, digamos assim. Barreira não estou falando no sentido de que dificulta a pessoa a participar, mas é como se fosse, vou usar filtro, um filtro de qualidade para que aquela aplicação seja aceita, ou aquela contribuição seja aceita. Quando a gente vai para a comunidade mais open source, numa perspectiva de qualidade das estratégias de Developer Relations, é como você dissemina, inclusive a partir dos seus recursos técnicos, as tuas próprias diretrizes de. Então, eu vou disponibilizar um code sample. Esse code sample já vai ter lá o texto explicando vídeos e o próprio code sample indicando o que se espera de qualidade daquele código, os padrões utilizados, padrões arquiteturais ou de estilo que devem ser utilizados para a contribuição que vai ser aceita. Essa parte do que já vem sendo feito na pesquisa de qualidade para contribuições open source. Outro ponto de atenção nesse sentido é que os próprios profissionais de Developer Relations começam a atuar curando, entre aspas,
os conteúdos que estão em repositórios. Contribuindo muito ativamente para a nossa comunidade, a gente vai fazer um trabalho mais próximo com essas pessoas para ajudar a disseminar e tornar essa pessoa também uma influenciadora, digamos assim, né? Tem pesquisas de influência na área de ecossistemas. E aí essa pessoa começa também a me ajudar a divulgar o que eu espero de qualidade. Aldrin, o que uma empresa percebe como benefício ao designar pessoas para o papel de DevRel? Isso é algo que, inclusive, você investigou em um de seus artigos sobre o assunto. Bem, isso daqui vai até de encontro a uma das perguntas iniciais de vocês relacionadas ao valor, percepção de valor. Então, eu trago aqui, primeiro, uma definição de Amit Izzot, em 2001, sobre valor em negócios. E aí eles falam, a partir de uma perspectiva da economia e de e-business, que o valor direciona a diferenciação do produto. Então, ele sempre vai ser resultado de transações geradas em interações humanas. E aí, Amit e Izzot, eles organizam 4 fontes de criação de valor: eficiência, retenção, inovação e complementaridade. E cada uma dessas fontes tem itens que nos ajudam a entender melhor como a gente entende essa percepção do valor, principalmente em DevRel. Então, nessa pesquisa que você mencionou, a gente usou esse framework, conversou com vários profissionais de diversos países para entender como eles percebiam o valor da ação, das ações, das estratégias de DevRel. Vale destacar que o produto que eles eram ali motivados a discutir seriam os recursos técnicos, como código-fonte, eventos, soluções técnicas, envolvimentos em portais de perguntas e respostas, repositórios open source, que eles se envolviam ali na ação de DevRel, para a gente conseguir extrair qual era essa percepção de valor. Então, eu vou trazer só que um apanhado, claro, e essa discussão está toda presente no artigo. A eficiência, por exemplo, ela vai sugerir, enquanto fonte, que quanto mais minhas transações nessas relações elas são eficientes, eu vou reduzir o custo das transações dentro do ecossistema. Então, eu quero com DevRel, por exemplo, fazer com que eu tenha transações que são eficientes, por exemplo, trazendo um exemplo que a Ingrid me questionou em relação à qualidade, né, como a gente trata. Então, eu quero aumentar, considerando que submeter uma contribuição é uma transação, porque é um conjunto de operações que a pessoa vai executar para submeter essa sua contribuição. Eu quero que ela seja eficiente do ponto de vista de qualidade, é que eu não vou entrar em pontos de indicadores, certo? E aí, eu quero que essa eficiência aumente para reduzir o meu custo, né, que eu tenho com esse cuidado de qualidade, etc. Então, a eficiência enquanto fonte de valor trata isso, e foi um dos pontos bem comentados pelos profissionais nas entrevistas. E aí, o que eles destacaram foi a existência de um item chamado faixa de seleção. O que trata esse valor em DevRel? Como a organização vai perceber quais são os recursos desejados pelos desenvolvedores que podem gerar transações monetárias, então pode gerar dinheiro. E aí, esse é um primeiro ponto que eles identificam como que pode indicar a organização, a perspectiva do valor. Outro ponto é o conjunto de produtos que a organização disponibiliza que são destaque. Porque se eu tenho produtos que são destaque, de produtos para desenvolvedores, eu consigo promover a qualidade da minha plataforma, tanto para os desenvolvedores quanto para os usuários. E para que esses recursos desejados sejam oferecidos e produtos sejam promovidos como destaque, o ponto de vista que é muito importante é capacitar tecnicamente essas minhas comunidades. Então, por isso que vai ter ação se vocês verem o próprio Android, iOS e esses outros que eu dei de exemplo, eles têm portais, eles têm canais no YouTube, presença no Twitter, em outras redes sociais, como forma também de atingir a capacitação técnica. E aí essa capacitação ela pode ser promovida por treinamentos, né, que são planejados e executados pelos profissionais de DevRel. Outro elemento muito importante, bem desafiante para a área de DevRel, é a retenção. Isso aqui até na minha tese foi um ponto que foi mais destacado pelos profissionais que participaram, que é as estratégias para reter alguém, engajar alguém, que ela permaneça ali contribuindo, são as mais desafiadoras. Então, o objetivo é que realmente essas transações sejam mais contínuas e que os desenvolvedores estejam dispostos a continuar o relacionamento com a organização. E aí, dentro da retenção, o que os profissionais destacaram como item de valor para a organização é o ponto de contato, que é o valor percebido a partir da boa relação, do bom relacionamento entre os profissionais de DevRel
e as pessoas desenvolvedoras, porque isso vai facilitar o entendimento das expectativas do desenvolvedor. E aí, essa ação, isso favorece com que a ação de DevRel ela deve se aproximar mais do desenvolvedor para que ele consiga obter feedback e traga esse feedback não somente para a sua área de DevRel interna, mas para todos os setores da organização. Então, por exemplo, a partir da minha experiência na indústria, o que a gente fazia? A gente ia lá, executava um hackathon, um App Day ou uma palestra, e a gente ouvia feedback positivo e negativo. Nós trazíamos isso para a organização, isso alimentava outros setores, setor de marketing, o setor de produto, o setor próprio de engenharia, de qualidade. Então, acaba que você traz o ponto de contato bem destacado, porque você não é ponto de contato só dentro da comunidade, você também é um ponto de contato da comunidade externa quanto à comunidade interna, e você é ponto de contato entre as suas áreas internas da organização. Um outro ponto assim, que destacaram na perspectiva da complementaridade é quando você agrupa vários produtos para gerar mais valor. Então, eu posso ter, por exemplo, uma aplicação Android que ela roda num dispositivo móvel, um smartphone, e aí eu complemento isso, eu levo a minha comunidade a complementar a experiência, expandir a experiência num smartwatch. Então, a complementaridade está falando isso, do quanto eu consigo agrupar mais produtos em torno ali da contribuição. E aí, os participantes, né, das entrevistas comentaram sobre a questão do valor percebido a partir do investimento financeiro que os desenvolvedores fazem nos recursos. Então, quando eu pago por uma assinatura de uma versão avançada ou premium de uma IDE, ou quanto eu pago por um treinamento mais avançado, ou pela uma certificação. Então, o valor que eu trago para a organização pode também ser tratado a partir disso, quanto eles investem financeiramente. E, para isso, é super importante você, enquanto organização que deseja implantar DevRel, ter o teu roadmap bem estabelecido. Tá? E o último ponto em valor que foi destacado é a inovação, que é explorar esses novos produtos e serviços que surgem como sucesso, né, a partir da comunidade, que podem ser incorporadas à tua plataforma. E aí eles destacam que isso leva, enquanto valor para a organização, uma reestruturação de processos e das tuas transações. Então, torna a área de DevRel essencial para a estrutura organizacional, porque ela vai se concentrar nos custos específicos e também na maturidade, tendo em vista, né, claro, os produtos que são oferecidos aos desenvolvedores. E aí a organização passa a entender que essa área de DevRel realmente impacta nessa jornada de experiência, gera receita, eu dei alguns exemplos aqui, certo? Por meio do uso dos serviços, e ajuda também no reconhecimento da marca, porque realmente vocês devem ter algum produto de desenvolvedor que vocês gostam de usar, que vocês vão defender, que vocês defendem nas aulas ou palestras ou nas conversas. Então, isso é um exemplo de como a gente também é influenciado a partir da nossa experiência nesses produtos para desenvolvedores. Isso aqui é um resumo, claro, lá tem diversos outros elementos, itens que nos ajudam a entender o valor que tem que ser divulgado aí e disseminado para que a organização entenda por que ela tem que investir numa área dessa. E como esse papel de DevRel se diferencia para desenvolvedores que atuam em diferentes nichos, assim como, por exemplo, front-end, a gente tem a parte web, mobile applications, no back-end a gente tem as várias plataformas, linguagens associadas, a gente tem que ter um DevRel para cada um desses nichos, ou é um DevRel no geral? Como isso tem acontecido? Boa pergunta. Ingrid, então, as estratégias, elas se baseiam em atração, ativação, retenção e reconhecimento, certo? Do produto. Um produto, ele pode variar. Então, se a gente for na perspectiva de user experience, por exemplo, nós aqui, individualmente, temos experiências diferentes com os produtos que a gente usa. Agora, imagina para desenvolvedor. Eu não vou levantar aqui discussão, mas tem gente que prefere um editor de texto para codar, né? Ou desenvolver código. Tem gente que prefere uma IDE, tem gente, enfim, que gosta de outras ferramentas. Então, a nossa experiência já varia. Agora, pensa quando você, como profissional de Developer Relations, tem que trabalhar com produtos que são diferentes. Então, as estratégias elas vão variar, porque a experiência em torno de cada produto do desenvolvedor vai ser diferente também. Por exemplo, o que vai variar? Quando eu vou planejar uma ação, eu preciso identificar o perfil da minha comunidade, né? Então, eu tenho que entender se é aquela comunidade de desenvolvimento, que tecnologia eles utilizam, né? Se é uma comunidade que já utiliza uma determinada tecnologia em torno de um domínio, digamos, né?
é uma comunidade que é muito do iOS, mas eu quero fazer uma ação do Android, porque eu quero entrar naquela comunidade, eu quero trazer para perto. Eles já conhecem uma determinada tecnologia, têm algum conhecimento do domínio móvel. Mas como vai ser a minha atuação, né? Porque a gente sabe que às vezes é meio nichado ali o iOS, né? Desenvolvedores iOS, desenvolvedores Android. Então, identificação de perfis, quais os ambientes em que essa tua comunidade está mais presente, que isso vai influenciar. Então, qual é o teu ponto de contato? Como você vai estabelecer o contato com ele? É no teu ambiente proprietário? É a partir dos portais de desenvolvedores? São nos fóruns oficiais? Você vai ter uma ação no Stack Overflow, por exemplo, respondendo questões lá, moderando e vai entrar em contato diretamente com essas pessoas para trazer para perto. Você vai se envolver em canais de comunicação, como Gitter, Slack, Telegram, Dev, WhatsApp, que seja. Você vai moderar conteúdo nos repositórios, como GitLab, GitHub. E aí, o que é essencial é que vai mudar. Então, assim, por exemplo, eu trabalhava com comunidade Java e tive que mudar para a comunidade que era do C#, né, na época, que era o Windows Phone, na época que eu trabalhei. A forma de abordagem é totalmente diferente, inclusive, do perfil das comunidades. Então, a comunidade Java era gente que gosta de Java e defende o Java e que queria, por exemplo, na época que a Nokia adotasse o Android, por exemplo, e não fosse lá para o Lumia. Então, tinha um discurso e estratégia que eram diferentes. E quando a gente atuava com o Windows Phone, já era um outro tipo de perfil, inclusive em alguns treinamentos com desenvolvedores que já conheciam muitas tecnologias Microsoft. Então, inclusive, em alguns treinamentos era até mais fácil a gente vender a mensagem e estabelecer as relações. Então, resumindo, esses perfis influenciam muito na estratégia que vai ser definida, inclusive até no tipo, quem é da tua equipe que vai para aquela ação. E aí eu traria esse fator cultural da perspectiva tecnológica, né? Então, que isso influencia também. Quem é que tem mais o perfil para atuar com esse desenvolvedor aqui, que vai saber falar essa linguagem deles? E aí envolve um estudo da comunidade e um estudo, claro, da tecnologia, que já se espera que esse teu profissional de DevRel, ele tenha esse conhecimento técnico, né, naquele domínio. Aldrin, falando de projetos de software de código aberto e código fechado, será que existe uma diferença em como o DevRel atua nesses tipos de projeto? Ou será que não faz sentido o papel do DevRel fora do contexto de empresas? Bem, eu vou responder as duas separadamente. Primeiro, faz diferença, e eu vou explicar agora, e depois eu falo do sentido do papel fora do contexto de uma empresa. Primeiro cenário é a empresa ter uma estratégia de ecossistema híbrido, né? Então, é uma plataforma proprietária, mas que tem pontos de abertura à comunidade, usando algumas estratégias open source. Por exemplo, a Microsoft, a Amazon, Google fazem isso. Um outro é um ecossistema open source, as contribuições estão abertas ao restante dos atores ou ao público, e aqui os valores das contribuições se referem a compensações que não são monetárias, então conhecimento, experiência, satisfação. A Eclipse, Gnome, Fundação Apache, outros ecossistemas aí a gente sabe como exemplo. E, por fim, um ecossistema proprietário, em que a plataforma tem pontos específicos para organizações que são parceiras, né, a partir de contratos que são bem mais rigorosos, normalmente protegido por processo de gerenciamento de propriedade intelectual, e aí o valor vai se referir mais à compensação monetária. Todos esses três cenários mais básicos, tipos de ecossistemas numa perspectiva de negócios, pode ter o trabalho de DevRel. Então, no open source, o objetivo principal é ajudar os desenvolvedores a coordenar a tecnologia e resolver problemas na comunidade da melhor forma e o mais rápido possível. Isso resumido, tá? No híbrido, é um contexto mais ganha-ganha. Então, é um equilíbrio entre a necessidade de autonomia e a integridade da plataforma para os seus desenvolvedores. No proprietário, é se estabelecer mecanismos para monitorar os fatores que afetam essa adoção da plataforma, o ambiente econômico, principalmente dessas organizações parceiras, e para controlar o que esses desenvolvedores fazem por meios tecnológicos e não tecnológicos. Então, nesses três tipos, a gente consegue aí ter estratégias de DevRel. Faz sentido o DevRel fora das empresas? Eu ajustaria, né, essa frase para não faz sentido DevRel sem produtos para devs, né? E sem o objetivo de estabelecer relações que sejam confiáveis entre qualquer organização e suas comunidades. Se você tem um produto, uma plataforma que favorece essa interação entre os desenvolvedores e sua organização, você pode ter uma área de Developer Relations, sim. Então, o que você tem que possuir é um produto, um conjunto de produtos, né, para desenvolvedores,
e você quer estabelecer relações. Se você não tem isso, aí sim não faz sentido, certo? Você querer implantar uma área de DevRel. Mas, por exemplo, se tu tem um projeto open source, que é um produto para desenvolvedores, que não tem uma empresa por trás, eu não enxergo como que não vai ter ninguém para contratar um DevRel para fazer esse papel, entende? Porque num projeto open source que não tem uma empresa por trás com papéis definidos, tu simplesmente tem contribuidores espontâneos. Então, como que esse papel de DevRel surgiria nesse contexto? Aqui é um pouco de uma visão mais do futuro da área, assim como a gente tem hoje pessoas desenvolvedoras ou testadores que não necessariamente estão atrás de uma organização, mas desenvolvem algo. O que eu falei foi no sentido de que, nesses cenários que você trouxe, Ingrid, eu posso ter ações de developer relations, né? Não necessariamente estando ali numa organização que investe nisso. Então, se você tem um projeto open source seu, que você quer que as pessoas contribuam, você poderia atuar com ações ou aplicar estratégias de DevRel e você inicialmente começar para atrair pessoas para se engajar no seu projeto open source? Sim. Então, aqui foi até excelente a sua pergunta, porque eu me posicionei melhor no sentido de como eu vejo a área, certo? Mas para frente, não necessariamente atrelada só a uma organização. Entendi. E tu tem um estudo que investiga o papel de DevRel considerando diversas fontes de informação. Tu pode dar um panorama das conclusões desse estudo? Boa, no início da entrevista eu acabei falando brevemente sobre alguns papéis, né, quando eu mencionei o conceito de DevRel. Na época do meu doutorado, na tese, apesar de eu descrever na tese Developer Relations e o modelo para Developer Relations, eu fiquei com uma inquietação, porque quando eu olhava para a área de foco que eu chamo de DevRel, eu via que eu ainda não descrevia naquele momento, naquele escopo, que papéis compunham aquela estrutura de uma área, certo? Então eu fiquei com essa inquietação de realizar um trabalho futuro que ajudasse a compreender esses papéis, para fundamentar melhor o caminho do entendimento de como as pessoas podem atuar, de quais são as habilidades necessárias, e fundamentar um caminho para que as organizações ou outras pessoas que desejam implantar DevRel consigam estruturar times, né? E essa inquietação, eu vou já falar, não era só minha, tanto da comunidade científica, mas como da comunidade científica e da indústria. Se a gente considerar a indústria, há discussões sobre papéis de DevRel, por exemplo, que a Mary Tangvall, que é a diretora de DevRel agora na Camunda, né? Ela, inclusive, é autora de um livro, The Business Value of Developer Relations, How and Why Technical Communities Are Key to Your Success, que é um livro que a gente até usa como base, que ela traz as experiências, né, de Developer Relations, ela trabalha com consultoria, e lá nesse livro ela diz, há uma variedade de papéis de DevRel, mas nenhum deles faz um trabalho particularmente bom em descrever exatamente o que cada papel envolve. E aí a Kim Maida, outra mulher, e uma das autoras do estudo que a gente fez, né, de um dos artigos identificados no estudo que a gente fez, ela também é diretora de DevRel em uma empresa. Ela argumenta, por exemplo, o Developer Advocate e o Evangelista de Desenvolvedores são frequentemente usados de forma intercambiável, ou seja, como se fossem as mesmas coisas. Só que, em termos de prática, ela menciona advocacia e evangelismo não são idênticos. E quando nós analisamos a comunidade científica do que existe de pesquisa, não somente em DevRel, até porque o termo é novo, mas em literatura sobre equipe de engenharia de software, comunidade de código aberto e ecossistema de software, apesar de existir poucos estudos que mencionem evangelistas, advocates, nenhum estudo investigou esse papel. E aí, o que nós fizemos, assim, só para dar um panorama e eu entrar no resumo que você pediu. Nós executamos um estudo como parte de um TCC de um aluno, o Rafael, até para deixar aqui os créditos para ele, que inclusive foi publicado no SBES 2021, em que a gente investigou esses papéis, descrevendo definições e habilidades para cada um dos papéis identificados. E esse estudo ele foi conduzido usando o método de Gray Literature Review, usando as fontes do Medium e do Dev Community. Então, nós buscávamos artigos que eram voltados à palavra-chave Developer Relations e nós garantíamos a qualidade desses artigos se aquele autor, a partir de uma análise do perfil dele no LinkedIn, realmente tinha uma experiência de Developer Relations. Então, nós alcançamos aí 132 artigos de 116 profissionais. Aí aplicamos síntese temática e discutimos 9 papéis que existem na área. Um é o próprio profissional de Developer Relations, o outro é o evangelista de desenvolvedores, ou evangelist. Traduzido para o português, o terceiro é defensor de desenvolvedores, mais chamado, isso aqui é uma tradução
para português, mas se a gente for procurar vagas é o Advocate. Gerente de Developer Relations, organizador de comunidades, engenheiro de programas de desenvolvedores, engenheiro de experiência e produto, marketing de devs, e o escritor ou escritora técnico. Isso aqui eu vou passar só por 3, que são mais frequentes. No artigo estão mais discutidos esses papéis, a diferença entre eles. E aí o profissional de DevRel, por exemplo, é um papel que a gente percebeu como mais genérico. Você não tem ainda muitas estratégias definidas ou mais diretas na atuação da comunidade, e você não quer também investir em papéis específicos, você contrata um profissional de DevRel, que aí você consegue iniciar a área, ele consegue executar ações mais em largura, né? As palestras, as partes de vídeo, enfim, o que a gente chama de largura é que alcançam mais multidões, entre aspas. E você também pode ter ações mais de advocacia, né? Que é quando você faz aquele contato 1 a 1 da curadoria, você conhece mais os desenvolvedores que são mais ali, que potencialmente contribuem com mais qualidade para a tua plataforma. Especificamente o evangelista e o advocate, que apareceram muito, né, também nos papéis indicados. Vamos dizer que o evangelista, inclusive, tem uma curiosidade, em alguns países que, por exemplo, praticam o islamismo, as empresas não usam evangelista, porque tem a questão cultural. Então, isso aqui é até bem interessante trazer. E o evangelista, ele pode ser a favor da organização, ele é mais visto como a favor da organização, ou seja, ele assume mais a venda do teu produto e das relações, estabelecimento de relações, atingindo o ecossistema de largura. Então, é aquele que vai lá e conversa com grande parte das pessoas e divulga mais a mensagem, estabelece as relações inicialmente. O advocate, ele parece ser, a partir do que foi analisado, mais a favor dos desenvolvedores dentro da organização. Então, ele tenta, ao máximo, potencializar o serviço da organização aos desenvolvedores. Pode parecer que o advocate ele não prioriza os objetivos da organização, mas ele prioriza, né? Só que ele faz a partir de uma relação muito mais próxima com uma pessoa desenvolvedora. Bem, o que a gente percebeu, assim, encerrando a parte dessa pergunta, como implicações desse estudo? Para a pesquisa, a gente até percebeu que o que existe de DevRel na literatura de direito de software até menciona alguns papéis, como eu mencionei anteriormente. Porém, a gente entende que é necessário pesquisar mais para entender se esses papéis que nós identificamos são impactados pela cultura, como eu dei o exemplo do evangelista e o islamismo, estratégia organizacional, por exemplo, ou é impactada pela estratégia organizacional. Existe alguma função que é mais importante para conscientizar ou engajar as comunidades ou outros objetivos? De fato, outro ponto também é como essas equipes de DevRel elas são formadas dependendo do tamanho da tua organização e dependendo também dos objetivos que você tem. Para a indústria, a gente fornece um catálogo, inicialmente, que serve de base para definir esses papéis, essas atividades, e essas informações que nós identificamos, elas ajudam a responder de forma interna na tua organização e externa para as comunidades envolvidas no ecossistema, uma pergunta que é muito frequente, que, inclusive, motivou, né, aí esse bate-papo que a gente está tendo, que é o que um profissional de DevRel faz. Então, esses profissionais podem usar esses papéis para compor equipes, né, inclusive para ajudar a entender a maturidade, né, dos processos organizacionais em torno de DevRel. Para a educação, que é algo que eu tenho até investido na pesquisa agora, tem uma aluna trabalhando em modelo de habilidades para nos ajudar a formar profissionais de DevRel, lembrando da quantidade de vagas que eu mencionei no início, que existem, né? A gente percebe que os cursos de graduação e demais modalidades de ensino não contemplam, claro, conteúdos que subsidiem essa formação de competências para DevRel. Aí isso aqui é uma discussão que vem das soft skills, habilidades brandas, que não são necessariamente só de DevRel, mas que a gente já vem discutindo na ES. Mas como que a gente forma, então, pessoas que vão saber trabalhar o ponto de vista econômico, de negócio, percepção de valor, ter uma percepção técnica de monitoramento, de gerência, certo? Tem pessoas que saem da graduação e acabam assumindo o papel inicial de Developer Relations, né? Claro que é inicial, não são todas as responsabilidades que um sênior teria, mas como que a gente prepara, certo, do ponto de vista de educação? Como que a gente ajuda essa geração que vai sendo formada agora a também conseguir, de repente, submeter para vagas aí de Developer Relations? Então, discutir essa importância desse profissional é importante para a educação e como essas disciplinas que nós ministramos hoje, pensamos, contribuem para as suas atividades. E aí esse é o ponto que eu considero mais importante do ponto de vista desse estudo, dos papéis. São as habilidades que nós precisamos desenvolver, né? Para conseguir, além das técnicas, a gente conseguir também trabalhar aí como dentro dessa área, claro, quem quiser.
Certo. E eu tenho duas perguntas follow-up com base na tua resposta. A primeira é com relação ao tamanho da empresa, né? Quando que faz sentido a gente pensar em todos esses papéis? Em que momento que uma empresa deve investir nisso e considerando que ela tem um cenário, né? Tem um produto para desenvolvedores. A segunda pergunta é que tu mencionou a respeito da formação que a gente deve dar, mas para mim não fica claro que vamos dizer, o alvo do DevRel são os desenvolvedores, mas para mim não fica claro que o papel de DevRel deve ser assumido por alguém que é um cientista da computação, engenheiro da computação, porque me parece que tem muito mais aí a parte, um pouco de administração, um pouco de marketing. Então, para mim não fica claro que um egresso de um curso da computação seja a pessoa mais adequada para preencher uma vaga de DevRel. Bem, agradeço as perguntas, Ingrid, de novo. A primeira, relacionada ao tamanho da empresa. Bem, é bem natural nós vermos empresas multinacionais que já têm uma estrutura bem estabelecida, né, que tem orçamento para conseguir investir nisso, inclusive que tem desenvolvedores e usuários que demandam muito realmente, tanto produtos, né, na perspectiva do desenvolvedor, quanto produtos aí já gerados a partir dessas contribuições de desenvolvedores ali para o usuário final. Bem, mas há empresas também que têm APIs, que têm ferramentas que não são tão grandes e que precisam ali estabelecer um melhor contato com as suas comunidades. Acho que acredito que o ponto de análise aqui, da perspectiva da gente implantar uma área de DevRel, seja a tua necessidade de expansão e cuidado da relação com a tua comunidade. Então, provavelmente, em algum cenário, você vai sentir essa necessidade de que você vai ter que cuidar da comunidade, porque tem uma comunidade que está começando a existir, começou a existir organicamente ali, provavelmente é um cenário, e você pode se aproveitar dessa situação para trazer a melhoria e expansão da sua plataforma. Outro cenário. Você já tem essa plataforma de software e você vê que ela tem muito potencial, ela já tem um negócio bom e ela tem muito potencial de que outras pessoas usem essa API, por exemplo, e comecem a trazer outras contribuições em torno ali da sua plataforma. Veja que aí a gente pode perceber nesses breves cenários que a gente pode ter tamanhos realmente de empresas diferentes, né? Mas a questão de decisão aqui não é nem tanto o tamanho, mas é o que você tem enquanto objetivo estratégico em torno da tua plataforma. Se você sente necessidade, você percebe que há um potencial, né, de comunidades que já são especializadas em torno da tua plataforma, então você pode investir. Se você percebe que não, a minha plataforma ainda é imatura, ou mesmo eu ainda não vejo o negócio, né, assim, de uma forma mais clara em torno da minha plataforma, deixa eu amadurecer minha plataforma primeiro, e aí eu vou analisar como que eu vou abrir essa plataforma que já está estável, robusta, né, para que eu crie nichos de comunidades ao redor, né? Essa é a análise que tem que ser feita. Bem, respondendo à segunda pergunta, que se o profissional de computação, enfim, a pessoa que é formada em computação, que pessoas que nós estamos formando que se pode atuar nessa área, quem é o perfil, certo? Eu, por exemplo, fui formado em ciência da computação, depois, como eu falei no início, né, migrei para engenharia de software. Eu vou falar a partir da minha experiência, da experiência de outros colegas também, o quanto é importante, na verdade, cada formação dentro das nossas áreas. Então, vou priorizar primeiro aqui o lado da computação, envolvendo os cursos de ciência da computação, engenharia da computação, sistemas de informação, engenharia de software. Há determinadas ações que a gente precisa, por exemplo, conversar sobre desempenho. Eu lembro que quando eu trabalhava evangelista de Nokia Série 40, olha, eu entregando aí a minha idade. Quando eu trabalhava evangelista de Nokia Série 40, a gente tinha muita preocupação em alguns dispositivos com a forma que a pessoa codificava, por exemplo, um laço de repetição, que ela colocava uma declaração lá de variável do índice dentro do laço, que acontecia muito dependendo da comunidade. E aí, ou o bloco que ela colocava dentro dessas repetições, ou no carregamento da aplicação,
que às vezes levava o plano de dados todinho da pessoa. O primeiro é desempenho computacional, certo? Conhecimento de arquitetura de computadores, de memória, que vai consumir essa declaração da variável, dependendo do dispositivo, vai consumir muita, inclusive, memória, vai levar consumo de energia, vai perder bateria rápido, porque o dispositivo é reduzido. Então, esses conhecimentos são de alguém que veio com base da computação. Complexidade do algoritmo, boas práticas de codificação, pensar o projeto, certo? Então, são elementos que vêm aí do profissional e que pode ser, assim, direcionado a essa perspectiva muito mais técnica e pesada ali. Não vou dizer pesada, assim, é mais técnica e necessária para um profissional de Developer Relations. Vou destacar outros pontos da computação que são importantes, que eu acabei falando. Essa questão retomando a questão a pessoa ter feito um código ali com, enfim, um code smell ali que ele colocou toda o código de consumo de uma API dentro de um laço que fica repetindo sempre que a pessoa abre a aplicação, por exemplo, e vai usando todo o plano de dados da pessoa. Cuidados básicos que a gente aprende também assim, na área de computação. Então, essa discussão, inclusive, da computação e do profissional de Developer Relations, eu falei para vocês que ele também é necessário internamente. Então, às vezes, é necessário que o profissional de Developer Relations, dentro da sua organização, faça uma análise de viabilidade, de um estudo de uma nova tecnologia, benchmarking, programe, desenvolva, distribua conteúdo técnico em código ou escrita técnica ou em vídeo com um certo rigor que nós aprendemos, né, na graduação, para que as comunidades entendam, para que demonstre que aquele produto tem qualidade. Avalie também a qualidade do que está sendo feito, para não liberar um conteúdo que é incorreto ou que vai gerar problemas, né, inclusive decorrendo em defeitos, código mal estruturado, por exemplo, aplicações com defeito na mão do usuário, um exemplo mais básico. Então, aqui é só para destacar o quanto é importante a gente ter um profissional com uma boa carga de computação atuando no DevRel. Audrey, mas tem outra parte aí, administrativa, parte de gestão, né, a parte de relações, a parte de marketing. Vou trazendo, como eu falo, a minha experiência do que eu vivi e do que eu sei que ainda acontece hoje a partir das entrevistas que a gente faz nas pesquisas em andamento. Bem, eu, por exemplo, se eu soubesse que eu trabalharia em algum momento com Developer Relations na minha vida, eu teria valorizado mais a cadeira que eu tinha de economia, introdução à economia, lá na ciência da computação, lá na UFAM, por exemplo. Tinha valorizado mais teoria geral da administração, tinha valorizado outras disciplinas de gestão, de gerência, que me ajudariam, né, a olhar melhor esses elementos. Teria valorizado mais estudar modelagem de processo de negócios, se eu soubesse que existisse naquela época essa profissão, certo? Ali, quando eu formei, terminei a graduação em 2009, início de 2010, colei grau. Aí eu estava começando a ter a discussão em alguns livros sobre o termo de evangelismo. Então, para perceber que se eu tivesse já essa visão, eu conseguiria focar, eu quero futuramente essa carreira. Então, eu vou me dedicar, eu vou cobrar do professor cenários aplicados a Developer Relations, a parte de gestão de orçamentos, né? Mas as outras partes, Ingrid, como eu interagir com pessoas, estabelecer relações que são habilidades mais sociais, eu talvez teria aproveitado mais as oportunidades que eu tive de apresentar trabalhos, de interagir em grupos, né? Vivido mais experiências de organização de evento dentro da universidade. Então, se eu soubesse da área, eu teria desenvolvido inicialmente tentado desenvolver algumas habilidades, porque eu, de certeza, consideraria ser um profissional como eu fui, né? E agora pesquisador da área. Então, assim, o profissional de DevRel, ele precisa ter essa parte técnica, porque imagina você vai para um evento e aí alguém vai falar, vou usar um exemplo aqui contigo, Ingrid, você aí manja pra caramba de arquitetura. Então, vem um profissional que vai trabalhar lá na tua universidade, e ele é um profissional de Developer Relations, de alguma organização, entra em contato com você, e aí ele comete um erro de arquitetura na fala dele, né? Ou ele explicando algo que a tecnologia precisa usar. Cai a confiança sua em relação àquele profissional, cai, inclusive, a sua confiança e sua relação com a organização que mandou aquele profissional, que, de repente, não teve uma fala confiável no nível de conhecimento. Então, esses profissionais, eles precisam ter essa base técnica para conseguir ter um bom desempenho. Audrey, no Brasil existem grandes universidades situadas em cidades maiores, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, e que historicamente atraem mais recursos, facilitando
o desenvolvimento pessoal do professor pesquisador. Você é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Você observa que há desafios em atuar como professor fora dos tradicionais centros de pesquisa? Ah, de certeza. Essa questão até é algo motivador para mim. Então, como vocês sabem, eu já falei, eu vim do ICOMP, o FAM, então já vim de uma região do norte em que o cenário já não é tão assim positivo. Claro que o ICOMP ele vive uma realidade de incentivos de empresa, ali no norte, Manaus tem os incentivos, né, a partir da lei de informática. Então, eu vivi essa realidade durante a graduação, mestrado e doutorado, certo? Inclusive, trabalhei em empresas lá em Manaus. Então, quando eu decidi vir para a Facom, para a UFMS, também foi pelo desafio. Eu lembro que eu sempre falava nas indústrias, falava com o meu orientador, né, o Arilo, o Rodrigo, que eu gosto de desafio, né? Claro que também não vou dizer que é um desafio com sofrimento, vai ter que ter um pouquinho ali, mas tem que ser desafiante. E quando eu considerei fazer concurso para o Centro-Oeste, para o UFMS, vir para uma capital, né, porque foi o que eu bloqueei, que eu queria ir para capitais, eu acreditava que o Centro-Oeste, pelo que eu tinha analisado, teria um potencial enorme para o meu desenvolvimento e para eu contribuir para o desenvolvimento da região. Então, o primeiro desafio que eu considerei para mim, que eu compartilho a partir de conversa com outros colegas, é estabelecer uma identidade daqui da região, do Mato Grosso do Sul. Identificar nossas potencialidades, identificar nossas fraquezas, para criar um plano estratégico para a área de engenharia de software daqui. Então, isso, inclusive, é conversado internamente. Inclusive, a gente já deu alguns passos, né, para esse plano. Outro desafio é contribuir para fomentar um ecossistema aqui entre empresas, instituições de ensino locais, organismos externos à nossa região, outros estados e países, que gere valor aqui para os nossos discentes, para nossas comunidades, para todos os envolvidos aqui no Mato Grosso do Sul, certo? E um próximo passo, que é muito desafiante, justamente pela região aqui ser afastada desses grandes centros, é valorizar os talentos locais e aqueles que acreditam, né, na Facom UFMS para a educação. A gente tem um grupo de discentes de alto nível, de docentes também, que pode ser conectado a oportunidades, a outros programas de pós-graduação, desenvolvimento do nosso programa de pós, né, a nossa própria graduação. E se eu acho isso ruim quanto desafio, não, né? Porque senão eu não estaria aqui já há 2 anos, né? O que isso me move, esse desafio me move, e o que a gente quer, eu incluo os meus colegas da Facom FMS, especificamente da área de engenharia de software, é deixar nossa marca para a história dessa região. Então, é desafiante, né? O país é um país continental, mas o que eu vejo da comunidade de engenharia de software é justamente que a gente consegue estabelecer essas relações, há indicações, colaborações em editais, e as pessoas da comunidade têm essa preocupação, inclusive na formação de nós que somos aí jovens doutores. Eu já deixo meu agradecimento aqui, né? Inclusive, não vou mencionar todas as pessoas, mas aqui em nome de vocês e de quem escuta, porque é uma comunidade que nos direciona. Eu falo a partir da minha experiência, né? Meu doutorado, vir para uma nova universidade, e as pessoas vêm, conversam, faz isso, colabora nessa perspectiva, porque vem a importância de que se os estados se desenvolvem, as regiões se desenvolvem, a comunidade no Brasil também se desenvolve. Né? Então, acredito que pelo nosso corpo docente de engenharia de software daqui, ter também se passado por centros que são mais tradicionais, a gente consegue trazer essa visão também, né, mais estratégica para o desenvolvimento local e regional. Bacana, muito legal ouvir isso, assim, em tempos de diáspora de brasileiros, né, e fuga de cérebros, é muito legal ouvir, né, uma fala, né, pró-Brasil, pró-desenvolvimento, né, e através de inovação que a gente consegue, né, colocar um país para frente. Bom, e falando do Congresso Brasileiro de Software, né, o CBSoft, do qual o Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software faz parte, ele vai ser organizado na tua cidade por ti e outros organizadores em 2023, né? Em 2022 vai ser virtual e em 2023, né, se Deus quiser, voltaremos a ser presencial aí então no Mato Grosso do Sul. O que motivou tu e a equipe toda, né, dos organizadores a fazer essa candidatura? Bem, em primeira mão, né, aqui no Fronteiras, nós nos candidatamos, então, para 2023, e aqui eu começo falando do time, né, pois eu vou acabar me posicionando em algumas falas deles, que é o Bruno Cafeu, a Débora Paiva, o Hudson Borges, a Maria Estela e a Patrícia Matsubara. Então, de fato, todos nós temos uma ligação muito forte de formação, de contribuição propiciada pelo Congresso. Então, as apresentações de artigos, participação de workshops na época do mestrado e doutorado,
comitês de programa, concursos de tese e dissertações, colaborações que foram estabelecidas no Congresso. Então, a gente acreditou e acredita que já era nosso momento, de uma forma muito respeitosa, agradecer à comunidade de engenharia de software, né, propiciando essa experiência de vocês virem à nossa casa. Então, a gente aceitou esse convite desafiante de organizar o CBSoft aqui na cidade de Morena, em 2023, né, no Mato Grosso do Sul, especificamente na Faculdade de Computação. E a gente quer expandir, assim, dando um spoiler, né, a experiência de vocês para outras cidades do nosso estado. Então, vai ser um CBSoft em Campo Grande, mas com uma experiência expandida pelo nosso estado, que é mundialmente conhecido aí pelo ecoturismo, né, como as cidades de Bonito, Bodoquena. Então, esperem identidade visual que destaque o ecoturismo. E a gente também é um grupo diverso, né, nas nossas gerações de formação, e a gente tem muita vontade de marcar a Facom e a UFMS no mapa brasileiro da comunidade de engenharia de software. E a gente tem um plano estratégico conversado entre os professores, e organizar um congresso como o CBSoft, confesso que a gente não pensava agora, mas que surgiu, a gente topa. Organizar um congresso como o CBSoft é uma das nossas metas, dentro dos nossos pilares estratégicos. Então, quando a gente discutiu, quando veio o convite, e não houve nenhuma aversão à vontade de se realizar, e talvez isso seja o mais motivador, inclusive para mim, né, vindo para essa universidade, que é a nossa voz. Eu já deixei aqui para vocês, né, inclusive esses dias a gente já vem fazendo reunião, discutindo muito, proporcionar uma excelente experiência para vocês, principalmente dando o ar que a gente discute muito e dissemina muito aqui no Mato Grosso do Sul, que as nossas ações elas tenham o ar da sustentabilidade. Então, a nossa proposta ela vai girar em torno de um CBSoft com essa mensagem da sustentabilidade, que é muito importante devido ao ecoturismo, assim como uma forte conexão para a gente desenvolver, para que o CBSoft também nos ajude a desenvolver mais esse ecossistema, a valorizar os nossos alunos, os nossos cursos, e para que vocês conheçam a nossa casa. Eu tenho certeza que vão gostar muito da experiência, a gente está se dedicando para isso, e eu esperamos vocês no Mato Grosso do Sul, tá? Então já deixo claro, para que quando vierem, tá? Respeito aos meus amigos do Mato Grosso, mas nós somos do Mato Grosso do Sul. E é isso, esperamos vocês. Muito bom, muito bom. Eu nasci antes de existir o Mato Grosso do Sul, não sei se você lembra, mas antigamente era só um estado, era o Mato Grosso. Aí um dia disseram, agora são dois, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Eu não sei por que não chamaram Mato Grosso de Cima de Mato Grosso do Norte, né? Lá nos Estados Unidos tem a Carolina do Norte e Carolina do Sul, mas enfim. Rio Grande do Sul, né? Também Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. E nunca tem o problema de dizer, Rio Grande, do Sul. Mas vamos chegando então à pergunta que define aqui o nosso podcast. Sempre eu gosto de lembrar que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? A partir da discussão, vocês perceberam que, para mim, é fundamental estruturar essa área de Developer Relations, a educação, como a gente forma essas novas gerações, não somente para atuar com Developer Relations, mas principalmente na perspectiva do entendimento de negócio, valor em torno do software, não só uma perspectiva técnica, mas como essa perspectiva técnica influencia, né, nos negócios que são desenvolvidos em torno do software e que gera um valor que não é somente monetário, né, que move essa demanda global da indústria. Então, principalmente educação, em um momento que é uma discussão, né, em alguns lugares, se há necessidade mesmo de um diploma, e o que eu falo aqui que há, né, a gente sabe, como defensores do papel da universidade, da função da universidade, então a gente firmar mais ainda e dar valor ao que as gerações anteriores da comunidade de engenharia de software, e eu falo, né, pela geração mais nova, a gente dá valor a todo o trabalho que tem sido feito em torno da engenharia de software para trazer essa comunicação, esse avanço do valor da área para as novas gerações, certo? Do entendimento das disciplinas que envolvem, do rigor necessário em torno da engenharia de software. E aí, para fechar com o DevRe, avaliar também, eu acho que muito o impacto cultural, da diversidade, né, das ações mais globais ou locais que estão aí em torno dessas relações
com as comunidades de desenvolvedores. Muito obrigado, Aldrin. Foi um prazer conversar com você. Eu passo a palavra para você se despedir dos nossos e nossas ouvintes. Bem, eu agradeço muito pelo convite. Confesso que eu me sinto muito honrado. Eu escuto o podcast para as minhas aulas, na corrida, enfim, tudo que eu faço para eu ficar atualizado. Vocês são pessoas que eu admiro, né? Então, os que estão aqui representando a comunidade, as pessoas que eu admiro também da comunidade de direito de software, então agradecer ao Adolfo, à Ingrid, ao Danilo, ao Leonardo, ao Fábio, ao Gustavo, porque vocês também influenciaram de alguma forma eu optar por ir para a área de engenharia de software. Então, eu lembro da Ingrid, por exemplo, acho que foi CBSoft, que foi em São Carlos, que teve a reunião da comunidade. Eu falei, nossa, como aquela moça ela se pronuncia legal, né? Como ela tem conhecimento técnico em torno do que ela fala. Então, assim, fora vocês, né, Adolfo, Fábio, enfim, que eu já li trabalhos, o Danilo aí, que a gente já é amigo, e as outras pessoas. Então, eu me sinto muito honrado e agradeço. E fico à disposição também aí dos ouvintes, das pessoas que nos acompanharam, a qualquer dúvida relacionada à área. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada pelas palavras, assim, e por toda essa contribuição, né? Eu aprendi um monte nesse episódio, eu sabia muito pouco sobre DevRel, até a primeira vez que eu ouvi o termo, como em português a gente fala DevRel, né? Que seria o H do inglês, eu achei que era o inferno dos desenvolvedores. Mas não, DevRel de Relations mesmo. Por isso o DevRel. Então, muito obrigada. Então, foi um monte de coisa para aprender, assim, reconhecer, né, que nós temos um novo papel aí que está surgindo nas empresas, né? E espero que, como eu, os nossos ouvintes tenham apreciado o conteúdo e esperamos todos no nosso próximo episódio.